Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda novamente aqui no nosso curso de Java para iniciantes aqui do YouTube. Eu sou a professora Cida Castelo e na aula de hoje nós vamos ver então como que nós instalamos o nosso Eclipse, que é uma IDE, um ambiente integrado de desenvolvimento, é uma ferramenta para a gente utilizar, escrever os nossos códigos aqui no Linux. Então, vamos ver como que a gente vai fazer essa instalação aqui para Linux. Lembrando que o meu é um Linux Pop! OS. Então, vamos lá, mão na massa. Eu vou mostrar para você duas formas de instalar o Eclipse, a IDE Eclipse aqui no Linux. Primeiro, eu vou abrir o meu navegador, vou pesquisar aqui Eclipse, que é o eclipse.org. Então, sempre faça download do site do fabricante. Temos aqui eclipse.org. E aí, como eu estou no Linux, ele já vai trazer para mim aqui para instalar no Linux. Eu vou mostrar para você uma forma um pouquinho diferente. Então, estou rolando a página um pouco mais para baixo. E aqui eu tenho Download Packages. Vou clicar aqui. Nós já instalamos o Java na máquina, né? Então, o Eclipse tem distribuição para vários tipos de desenvolvimento. Nós vamos usar esse daqui para desenvolver para Standard Edition, mas ele também tem aqui para Enterprise Edition, com Java e para Web. Tem aqui para C, C++, tem para PHP. Então, tem várias versões aqui do Eclipse. Eu vou instalar aqui no Linux 86/64. Vou aumentar um pouquinho só para você ficar melhor visível. Então, o meu Linux é com esse daqui. Eu vou clicar aqui para baixar. Não vou baixar esse que é o instalador aqui, ó. Não vou baixar esse. Vou baixar esse aqui. Então, ele vai fazer download. Vou clicar para fazer o download. Ele já terminou de fazer download. Então, vou vir aqui na pasta, no meu gerenciador de arquivos. Tem aqui download. Então, tá aqui, Eclipse Java 2022-12R para o Linux. Eu vou clicar com o botão direito em cima desse arquivo. Cliquei com o botão direito e vou pedir para extrair aqui. Eu vou fazer em vários passos, que é para não ter dúvidas, ficar um pouco mais claro. Então, vou pedir para extrair aqui, na pasta de download. Aí, ele já está extraindo, já descompactou e ele criou essa pasta. E dentro dessa pasta tem uma outra pasta chamada Eclipse. O que você pode fazer dessa daqui? Você pode deixar aqui nessa pasta. Eu tenho dentro da minha pasta pessoal, aqui nos meus arquivos aqui, né? Eu tenho uma favorito, então eu tenho aqui a minha pasta pessoal. Nessa pasta pessoal eu criei uma pasta chamada Apps. Eu já tenho aqui o Spring Toolsuits também, que é para desenvolver com Java. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar nessa minha pasta aqui, então eu tenho o meu download. Vou abrir aqui, vou pegar só o Eclipse, vou fazer um Ctrl X, que eu vou levar para essa minha pasta que eu chamei aqui pasta Apps. E vou colocar um Ctrl V aqui. Então, eu tenho ele aqui, tá? Você pode colocar direto no Home, se você quiser também.
Tudo bem? Então, se você quiser colocar aqui nessa pasta, na sua pasta principal, no Home, você pode fazer dessa forma. Eu tenho aqui, então, e eu favoritei essa minha pasta de aplicativos, que fica mais fácil para eu navegar. Mas aqui nós não instalamos o Eclipse. Então, eu vou abrir essa pasta e ele tem esse arquivo aqui, que é o executável, né? Como se fosse o executável aqui do Linux, o Eclipse. Vou clicar com o botão direito. Uma coisa antes disso, aqui no meu Pop! OS, quando eu estou aqui navegando nas minhas pastas, no meu gerenciador de arquivos, eu deixo sempre marcado aqui, ó, mostrar arquivos ocultos. Então, esse arquivo aqui, ó, que é esse Eclipse, ele é um executável. Vou clicar com o botão direito nele e pedir para executar. Ele vai, então, abrir o meu Eclipse. Então, vou clicar aqui. O inconveniente de fazer dessa forma é que toda vez que você tiver que abrir o Eclipse, você tem que vir aqui e clicar com o botão direito e mandar executar. A não ser que você crie um atalho no lançador dos seus aplicativos. Eu não vou fazer isso porque é um pouco mais complicado e eu vou fazer a instalação do Eclipse usando a minha loja de aplicativos, usando minha Pop! Shop. Então, essa daqui se eu quiser abrir por aqui, então é dessa forma aqui que você pode fazer. Eu vou cancelar porque senão ele vai criar esse workspace aqui e eu vou criar depois com a outra instalação. Então, se eu der um cancelar aqui, toda vez que eu quiser executar essa versão, eu posso vir aqui, botão direito e executar. Uma das vantagens é que se você tiver versões anteriores ou novas versões, você pode manter sem precisar ficar instalando. Uma outra forma, então, que eu vou fazer é como eu vou instalar. Eu vou vir aqui na minha Pop! Shop, ou seja, na minha loja de aplicativos. Se você estiver usando outra distribuição, muito provavelmente tem outro nome, né? Mas é só loja de aplicativos. Aqui eu vou buscar pelo Eclipse. Vou dar um Enter. E aqui eu tenho, ó, Eclipse IDE Java Developers. Então, a ferramenta essencial para qualquer desenvolvedor Java, para desenvolver Java, incluindo a Java IDE, o cliente do Git, o editor de XML, Maven e o Gradle já estão integrados. Vou clicar nesse primeiro, que é o Eclipse IDE for Java Developers. Aqui, como eu falei, a gente também poderia instalar esse, mas ele vai ter mais coisas que não vai ser o foco do nosso curso, porque aqui é para você desenvolver para a web. Então, vou clicar nesse daqui. Existem outras formas também, se você é usuário do Linux e costuma instalar utilizando o Snap, então você também pode procurar pelo Eclipse ou também pela linha de comando. Mas eu vou fazer a instalação usando a minha Pop! Shop, a minha loja de aplicativo aqui do meu Pop! OS, né? Então, eu tenho aqui a versão que ele está aqui, é de 14 de setembro de 2022. E aí eu vou clicar aqui, então, aqui em cima em instalar. Ele, então, terminou de fazer essa instalação. Eu vou pedir para ele abrir. Vou clicar no botão abrir. E essa instalação, então, ela não vai interferir com aquele download que a gente fez. Vou fechar aqui a minha
a minha loja de aplicativos. E aqui, então, nós temos a inicialização dele. O Eclipse, ele trabalha com o Workspace. O Workspace seria, por exemplo, uma pasta onde você pode ir salvando sempre os seus arquivos, como se fosse, por exemplo, uma mesa onde você vai colocando tudo em cima daquela mesa, né? Mas você pode criar vários workspaces. Ele já traz um aqui como default, que ele vai criar no Homicida a pasta Eclipse-Workspace. Você pode aceitar ou você pode, se for o caso, criar uma outra pasta. Por exemplo, se eu vier aqui para buscar, né? Selecionar, eu posso vir aqui na minha pasta pessoal. Eu gosto de vir aqui, documentos. Então, aqui eu posso criar uma pasta chamada WS espaço Eclipse. Eu gosto também de fazer dessa forma. Por hora, o que eu vou fazer? Eu vou aceitar esse Homicida Eclipse Workspace, vou deixar ele criar aqui, porque depois aí a gente vai criar um novo workspace. Então, por enquanto, vou deixar dessa forma. Vou pedir para ele executar aqui, abrir, né? Neste momento, eu não vou explicar aqui nada do Eclipse, só para ver se ele realmente está abrindo. Ele abriu aqui no outro monitor, deixa eu trazer ele para cá. Então, ele já abriu aqui. Tem a pasta aqui de boas-vindas. E aqui, essa é a nossa IDE. Depois eu vou explicar para você. Quando a gente for criar o nosso primeiro projeto, nosso primeiro programa. E aí é igual tanto para o Linux quanto para o Windows. Vou fechar aqui. Vamos ver se ele colocou aqui no meu lançador de arquivos. Aqui nós temos o Eclipse. Cadê? Aqui. Então, ele já criou aqui o atalho para o lançador de arquivos, para o meu gerenciador aqui, para eu iniciar esse Eclipse. Vou clicar aqui novamente, para ele abrir novamente. Então, da outra forma, a gente tem que criar um arquivo com configurações. Vou pedir para ele executar aqui. Então, da outra forma, que eu só baixei o arquivo, aí a gente tem que criar uma entrada para o desktop, e isso fazendo um arquivo, fazendo manualmente. Você instalando pela loja do aplicativo, pelo menos aqui no Pop Shop, ou no Pop OS, e já cria o atalho aqui no meu lançador de aplicativos. Então, ele está aqui, nós temos dessa forma aqui funcionando corretamente. Depois nós vamos criar o nosso primeiro programa, nosso primeiro projeto, usando o Eclipse e o Java. Agora, então, que nós já instalamos o nosso Eclipse aqui no nosso Linux, voltamos na próxima aula com conhecer o Eclipse, conhecer essa ideia e já fazendo o nosso primeiro programa. Te vejo na próxima aula. Qualquer coisa, deixa os seus comentários, compartilhe com os seus amigos, as suas amigas que tem essa nova aula, e te vejo então na próxima aula. Até lá e muito obrigada!